Um bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos ver a lição de número 7, que é a lição que será ministrada no dia 18 de agosto. E o título da lição é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Conforme as leituras diárias que foram feitas, elas atingem exatamente esses versículos e capítulos que nós vamos estudar na lição de domingo. E o textório da lição está em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo está encaixado na lição devido à situação que vai haver, em relação à rainha Vasti, que se nega ao convite do rei, recusa o convite. Não se trata apenas do esposo, mas trata também da autoridade, daquele lugar, naquele instante, que devia, o respeito, a obediência, até por se tratar de um local, numa ocasião, no momento festiva, onde tinha vários súditos presentes, questão de respeito, e nós vamos ver que isso naquele momento, não houve, e a questão da soberba, ela acaba levando as pessoas a perderem. E a humildade, ela faz com que as pessoas cheguem a lugares que não esperavam, a ter coisas que não esperavam, como foi o caso de Esther, como foi com Mardoqueu, que a gente vai ver no decorrer da lição. E a verdade prática, ela nos diz, devemos nos conservar humildes, confiantes na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Na própria Bíblia, ela nos diz que aquele que se humilha, eles serão exaltados. Não é o humilhado, não, é aquele que se humilha, porque às vezes esse versículo ele é torcido e as pessoas acham que é o fato de ser humilhado que ela vai ser exaltada, mas não, é aquele que se humilha, aquele que desce, é aquele que procura ser humilde, descer, é este que será exaltado, enquanto aquele que exalta-se a si mesmo, ele será humilhado. E a Bíblia nos ensina a nos conservar sempre nessa posição de humildade e sempre confiar no Senhor, porque Ele é o justo juiz. E é isso que o livro de Esther nos ensina e nos proporciona. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 1, dos versículos 10 ao 12, e 17 e 19, depois o capítulo 2, do 12 ao 17. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e vou acrescentar na lição algumas coisas, a nível de plano de fundo da história, conhecimento da história, para a gente entender melhor esses acontecimentos. A introdução da lição, ela diz assim: Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre a conduta de Vasti e Esther, a obediência da moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que foi o Império Persa. Eu falei na lição passada, falei na leitura bíblica, na leitura diária também, um pouquinho sobre o Império Persa, que era o que destruiu, o Império a Babilônia. E a própria Bíblia, no capítulo 1 de Esther, ela começa dizendo, sobre o rei Assuero, que vai suceder o trono, do seu pai Dário, ou Dario, seu avô, que foi Ciro, e ele vai governar sobre 127 províncias. Ele está governando da Índia até a Etiópia, um reinado vasto, um reinado rico, um reinado poderoso, tanto que serão feitas essas festividades para poder ostentar, mostrar o palácio, e a preocupação de não só para os de fora, mas depois um segundo banquete para aqueles que estão na própria cidade, no palácio, onde eles vão desfrutar e ver todo, a riqueza, a grandeza, e está em um período, que segundo historiadores dizem, eu citei
na lição passada, se não me engano, sobre Heródoto, né, que é um historiador grego, e algumas coisas também Flávio Joséfo, tá? São as linhas de pesquisa as quais eu busco para poder estar passando, onde diz, né, que essas reuniões, quando eram reunidos nobres, líderes de província, né, geralmente era para poder, usava-se para poder traçar estratégias de batalha, e logo após vai acontecer, né, a batalha com a Grécia. Lógico que não vai ser um sucesso essa campanha, né, contra a Grécia, tanto que depois a Grécia é quem vai derrubar o Império Persa, né, acaba sendo destruído o Império Persa pelo a Grécia. E toda essa história que está acontecendo aqui no reinado de Assuero, Xerxes, né, que é o seu nome em grego, nós vamos ver, conforme diz a leitura feita na introdução da lição, que Deus ele estabeleceu seus princípios, e esses princípios eles são imutáveis, ou seja, ele não muda. O Senhor ele governa tudo e todos, em todos os instantes, toda a cultura, todos os povos, né, o governo divino ele está sempre em ação. Ao contrário de que muitos dizem, né, que o Senhor apenas o criou e nos deixou, né, o homem, a Deus dará, como é a expressão que se usam, né, mas não é verdade. O Senhor está a todo tempo a cuidar, o Senhor está a todo tempo a governar, o Senhor está a todo tempo a liderar, né? E tudo o que nos acontece é permissão de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a primeira parte da lição, ela vai falar sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, ou Vasti, né? Começa falando, descrevendo sobre o rei Assuero, é o item 1, que é filho de Dário. Assuero governou o Império Persa durante 20 anos, e como eu falei, né, lá no versículo 1, da Índia até a Etiópia, 120 províncias sobre o seu domínio. Claro, cada uma dessa província tinha, né, um representante responsável para que pudesse estar cuidando, né, de todo este reino, para que assim, né, como em todas outras jurisdições, né, existem departamentos e pessoas responsáveis para poder ajudar na administração, não ficar sobrecarregado. Assim também está acontecendo aqui, né, não diferente dos outros reinados. E como eu falei, a própria lição aí ela apresenta, né, Heródoto, né, o historiador grego, que acredita que nessa ocasião ele tratou, né, com seus generais, com seus conselheiros, dessa campanha militar que faria contra a Grécia, né? E para essa festividade, né, esse banquete público que vai ser feito, outro exclusivo vai ser feito. O primeiro, né, são 180 dias, num total de 6 meses, que é feito. E depois nós vamos ver um segundo banquete que Assuero vai fazer no pátio do seu palácio para todos os moradores que estão ali em Suzã. E nesse banquete, né, o qual ele está sendo feito, a rainha Vashti vai fazer um paralelo também, somente para as mulheres do palácio, não são para todas as mulheres de Suzã, apenas para as mulheres do palácio, um banquete à parte, né? E o protocolo, né, referente à bebida, geralmente nessas recepções de gala, o protocolo estabelecia que todos eles deveriam beber quando o rei bebesse. E nós vamos ver que ele determina, né, que todos bebam à vontade, sem nenhuma regra. Era uma festa, né, para que o povo eles pudessem não só, né, ver toda a beleza daquele palácio, tudo que ali tinha, né, ter um contato com o seu rei, mas também o povo podia ficar-se à vontade ao que se vê, né? E Vashti, né? E não também, né, disso que eu estou passando, né, são referências à obra desses historiadores, os quais eles relatam que não foi encontrada nenhuma referência a Vashti, né, em algumas outras obras, mas por causa do nome, né, dela,
E porque na Bíblia nós vamos ver que cita, né, como Vashti, mas outras nas histórias paralelas, a tradição cita Armistes, né? E seu nome, ele é tipicamente persa, não há informação adicional a respeito, né, do nome dela. E no relato, né, de Heródoto, o nome da esposa de Xerxes, o Assuero, ele é chamado de Amestris, né? Ela é a mãe de Artaxerxes, que é o sucessor de Xerxes, né? Ele nasceu por volta dos anos 483 a.C. E nesse banquete à parte, né, que é feito por Vashti para as mulheres, sabe-se que as rainhas persas elas possuíam muitos bens e provisões também. Porém, também não existe nenhum registro de mulheres comemorando separadamente dos homens ou um banquete, né, separado, exclusivo para cada um desses grupos, né? Isso que aconteceu para a história é inédito. Também não se sabe o motivo que levou Vashti a tomar essa decisão de fazer a parte, apesar de que na história dizer que ela era uma rainha muito sagaz, né, e também má. E não a Bíblia, estou falando da história paralela, isso é em nível de conhecimento, né, para que a gente venha entender mais ou menos o que está acontecendo. E no item 3 já falar sobre esse convite à rainha, né, no 7º dia de seu banquete. No item 3 diz, no 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, e o coração do rei estava alegre de vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vashti com a coroa real para mostrar ao povo, aos príncipes, a sua formosura, porque era uma mulher formosa à vista. Esses oficiais, né, que são enviados, eu quero deixar algumas informações a respeito dele, né? Esses oficiais provavelmente se trata de eunucos, e esses eunucos eles eram totalmente desvalorizados, né, na administração, e ocupava variedades de cargos dentro do palácio, né? E a grande demanda por esses eunucos, né, com que os jovens fossem, fazia com que eles fossem incluídos também, vamos dizer, na folha de pagamentos de tributos do palácio, né, para que eles pudessem prestar o serviço de governo, no governo. E geralmente eles não tinham uma família, era uma preocupação que eles tinham, porque o fato de não ter não deixavam, né, com que eles distraíssem de suas tarefas ou em algum momento viessem a estar preocupados, né, com a sua família, não deixando prestar um bom serviço. Então, esta era uma das características dos eunucos. E geralmente eles eram encarregados da supervisão do harém, pois eles eram castrados, né? E assim eles não ofereciam risco a essas mulheres do harém e também não poderia gerar filhos, né? E que pudessem futuramente vir ser confundidos como herdeiros do rei. E assim essa probabilidade de se envolver também, né, não tinha a probabilidade de se envolver em conspirações, né, contra o rei em caso de ter, né, herdeiros, né, matando o rei, né, qualquer tipo de conspiração que seja para que seus herdeiros viessem assumir o trono. E eles exerciam essas funções administrativas no governo da Síria, né, esses eunucos também. E não diferente, né, do que vai acontecer aqui também na Pérsia, no governo de Assuero, né? E inclusive, né, o historiador que está sendo comentado na lição, que é o Heródoto, ele refere-se a eles como aduladores, parasitas, né? Aquelas pessoas que diz ao rei sempre coisas que sabe que vai agradar, né? Para sempre coisas que eles gostam de ouvir, por mais que não sejam a verdade. Então, era geralmente esse tipo, né, de eunucos. E quando se diz que foi chamado para exibir a beleza da rainha, né, conforme citado, alguns supõem, né,
é suposição. Isso, né, conforme eu falei, são alguns livros da tradição, são livros de historiadores, né, baseados em fatos e ocorridos naquela época, né, que Vasti ela tinha sido constrangida, né, a fazer algo indiscreto e normalmente que viesse a ser comprometedor, por isso ela não aceitou, né, apresentar-se no banquete como o rei havia chamado. Porém, não se há nenhum fato comprovando, isso é apenas suposições. Tá? E naquela época as mulheres persas, né, elas eram muito reservadas também, né, elas não ficavam muito expostas a olhares, tanto que até nas suas viagens, ao se deslocar de um lugar para o outro, as carruagens elas eram fechadas, né, para não expor aos olhares das pessoas. Então tinha essa restrição. E inclusive Flávio José ele tem esse relato, né, que Xerxes estaria pedindo para Vasti que se rebaixasse, né, era uma forma de se rebaixar, né, no caso, e assumir uma conduta indigna de uma posição real, né, seria o pedido dele, e assim ela estaria se rebaixando, por isso ela não aceita também este convite, tá? E expor, né, para que a gente venha entender, né, o historiador daquela época, ele diz que expor ao olhar de toda a população da cidade seria total humilhação, muito maior do que ela não se curvar diante de um oficial respeitado, mas seria uma quebra de protocolo, né, semelhante. Então, todas essas questões, né, estão envolvidas no fato, né, dela não querer se apresentar devido a esses costumes os quais havia naquela época, né? E devido a essa postura que ela vai ter, né, de não se apresentar, o rei Assuero, com o passar do tempo, ele vai consultar, né, especialistas, ou seja, pessoas que aconselhava, pessoas que tinham posições, cargos, que davam as suas opiniões, conselheiros, né? Eles tinham uma equipe de juízes, vamos dizer assim, né? Com esse povo, eles tinham um cargo vitalício que assessorava o rei. E ele vai consultá-los, né, para ver que atitude ele deve tomar em relação ao posicionamento da rainha. E ele é bem claro, né, às pessoas ao aconselhar que por não haver cumprido, né, o mandado do rei, através do convite que ele enviou, né, pelos eunucos para que elas estivessem ali, né, a ordem que ele deu, ele, Memucã, né, ele diz assim no versículo 16 do capítulo 1: Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, a seus olhos, quando disser: Mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então, se ele soaria como um desrespeito, e isso faria com que outras mulheres também seguissem, né, o mesmo modelo, né, fizesse a mesma coisa também, desprezando, desrespeitando, né, a ordenanças ou algum pedido dos seus esposos. Então, eles vão ver que isso, né, poderia ter consequências maiores, então seria necessário tomar algumas providências para que outras pessoas não viessem, outras famílias não viessem ter o mesmo problema, e isso gerasse nos corações das mulheres também desrespeito com os seus esposos. E aí, no versículo 18 diz assim, E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, assim haverá desprezo e indignação. Então, o fato, né, dela ter uma posição elevada, o fato dela ser uma pessoa de destaque, isso acabaria influenciando outras pessoas. Isso nos leva, né, a pensar e a examinar também quando nós estamos em uma posição de destaque, a nossa postura, né, como ela tem sido, se ela tem influenciado outras pessoas para o bem ou para o mal, o cuidado que nós devemos termos ao agirmos, ao tomarmos algum tipo de atitude, para que isso não venha trazer escândalos, para que isso não venha, né, prejudicar outras pessoas e sim
né, que o nosso comportamento venha trazer coisas boas, experiências boas, venha trazer melhoras, né, para a vida de outras pessoas. E por isso, né, que nós vamos ver que devido a essa posição que ela teve, ela vai perder, né, as suas regalias. Né? Na história não diz, né, que ela seria tirada do palácio, mas que ela ficaria ali no harém junto com as outras mulheres, mas não seria chamada, perderia todos os seus privilégios e outra assumiria, né, o seu lugar ali de esposa do rei. Né, se tornaria como as demais, que eram concubinas, né, e que estavam sentenciadas a não ter família, a não ter um casamento, né, ficar ali não o caso dela, mas das outras concubinas, ficaria à disposição apenas quando o rei chamasse, porque havia, né, já esse ato de monogamia. Eles não tinham apenas uma esposa, tinham várias esposas. Eles eram, né, poligamia, aliás, né? E tanto que eles tinham um harém, né? Os reis, inclusive aqui o rei Assuero. E então eles vão sugerir a ele, no versículo 19, ele diz assim, ó, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se as leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na sua presença, do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Por isso que vai ser assinado um decreto, né, e vai ser enviada a todas as províncias, né, à procura de todas as moças virgens, e ele não quer saber, né, a origem, a questão de raça, né, mas todas aquelas que estão ali na província. Também, né, segundo os historiadores, é algo inédito que vai acontecer, nunca antes, né, se houve na história algo parecido, para que assim fosse feito, né, esse decreto. E diz, né, outra informação que consta é que o Império Persa era famoso por sua rede de comunicação, que era semelhante ao sistema de mensageiros de cavalos, né, que vai haver há mais de 2 anos, né, mais tarde. E esses mensageiros que utilizavam destes cavalos para levar a mensagem era como ficassem pontos estratégicos, né? Eles iam até determinado ponto, de lá outros já seguiam, né, com aquela mensagem até chegar ao destino final. Assim facilitava a comunicação e a agilidade da comunicação também, né? Por isso que quando é feito o decreto por Amã, que a gente vai ver logo à frente, e que é descoberto pelo rei, e ele não podia ser revogado, nós vamos ver que eles vamos dizer que faz um decreto em cima de outro, né, onde os judeus teriam 2 dias para poder se defenderem, né, daqueles que iriam procurar matá-lo. E o medo é que não desse o tempo, né, de ser entregue, mas devido à agilidade e à forma que já tinham de entregar suas mensagens, né, fez com que esse comunicado chegasse de forma mais rápida. Assim também vai acontecer aqui no caso de Esther, né? Essa divulgação, né, para a busca dessas moças, e havia-se um tempo de preparo, que era de 12 meses, né? Essa dieta, uma comida especial, né, que diz que havia, ela se trata de uma dieta específica fornecida pela cozinha do palácio, assim como o tratamento de beleza também, que elas recebiam durante os 12 meses, preparando assim para a nova posição. E esse tempo de preparo, né, elas eram expostas diariamente ao vapor de incenso, para que suas roupas, pele absorvesse o aroma. Era o uso de ungüentos também para poder hidratar a pele, que ressecava com facilidade. Então, era um período de preparação para que quando fosse se pôr, né, na diante do rei, pudesse assim também agradá-lo, chamá-lo a atenção. E todas elas passavam por esse tratamento, né? Porque todas elas iriam encontrar-se com o rei e ele escolheria a que a agradasse. Enquanto isso, né, aquelas que não agradassem, servia-se depois como concubinas. E essas, né, elas diferentes, né, das outras mulheres que se casavam através de um dote, elas não tinham dote nenhum, mas elas ficavam ali dispostas no harém. E como eu falei, elas não tinham nenhuma aliança política, nada disso, né? Ficava
ali no harém disponível, caso o rei desejasse. E elas eram sustentadas como membros da família real, nada faltava para ela, né? Mas era bastante improvável, né, que elas desfrutassem da atenção do rei em algum momento, até porque se tratava de muitas e ele sempre tinha, né, uma preferida. Então este é o contexto, né, da história que está se passando no capítulo 1 e no capítulo 2, que é a segunda parte, né, os versículos 12 ao 17, que já ocorreu já a escolha da rainha. O capítulo 2, o versículo 1 diz: passado essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Né, esse período aqui, no capítulo 2, ele já está no período, já pondo em ação a campanha já contra a Grécia. Ele já ficou mais ou menos 4 anos aqui distante da Pérsia, né, com os seus oficiais e governadores. E então ele vai se lembrar do que Vaste havia feito e do que ele tinha decretado também, né, a respeito dela, que ele não apareceria mais à presença dele e que arrumaria uma outra companheira que fosse melhor do que ela para estar substituindo. E o versículo 2 diz: então disseram os jovens do rei que lhes serviram: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúne todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Susana, a casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, que é o eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhe os seus enfeites. E assim, né, foi feito. E nessa busca, né, está entre elas a Esté, ou a Radassa, né, que é sobrinha de Mardoqueu. E é interessante, né, que essa pessoa, qual vai reinar no lugar de Vaste, embora no livro de Esté nós estamos vendo que ele não menciona diretamente o nome de Deus, né? Só que a providência divina, a soberania de Deus, nós vamos ver em todos os tempos atuando, né, neste livro. E o que está acontecendo aqui nada mais é do que a providência de Deus agindo, né, em prol de uma causa maior que vai surgir após este casamento, né? O Senhor já está cuidando e preparando todo o cenário para que possa livrar o seu povo de uma afronta que virá. Então o Senhor tem os seus modos, tem a sua maneira de agir, tem a sua forma de trabalhar, né? E às vezes a gente não entende, não compreende no momento que está acontecendo, mas nós devemos nos acalmar e confiar que o Senhor, ele sabe, né, o que é melhor para nós. O Senhor está a governar, o Senhor está a direcionar as nossas vidas em todos os instantes, assim como, né, o Senhor está direcionando toda essa escolha, o qual está sendo feita. E o mesmo Deus que está governando aqui nesse instante, através dessa história, né, de Esther, é o mesmo Deus que governou também a vida de José. Nós vamos ver o Deus da providência agindo, né? E assim como, né, José esteve em uma situação, foi desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, né? E por um momento, né, quando a ele foi confiado, né, um poder, digamos assim, o inimigo agiu também para que o tirasse da posição que ele estava, né, lançando ele na prisão, mas usando de mentira. Mas o Senhor não abandonou José, né? O Senhor continuou com José, mesmo ele estando dentro da prisão. E no tempo certo, né, quando o Senhor dá o sonho ao rei, né, a respeito da período de fome que vai vir no Egito, né, os 7 anos de fome, e quem vai interpretar o sonho exatamente é José, e também vai dar a estratégia para que possa vencer aquele período de crise. E nisso, né, o rei vai constituir, né, como o governador de todo o Egito, a segunda pessoa mais poderosa, tirando o rei do Egito. E nós vamos ver, né, a providência divina, Deus agindo para que os seus propósitos viessem a ser cumpridos. Quando o Senhor disse para Abraão que dele faria uma grande nação,
E o próprio Deus já tinha falado também para ele que essa nação, né, os descendentes dele ficariam escravizados no Egito por 430 anos, mas a promessa do Senhor não ia deixar de cumprir. Tudo o que está acontecendo está no projeto do Senhor. Então, né, a gente vê que nesse governo de José, né, após, né, ele morrer, vai entrar governadores que não conheciam a sua história e o seu povo ele vai passar a ser escravizado, exatamente durante os períodos de 430 anos. Mas quando se cumpre o período qual o Senhor falou de escravidão, qual havia, e que o povo então agora começa a clamar ao Senhor, o Senhor vai levantar um libertador. E a gente vai ver a provisão do Senhor. Quando, né, o rei, né, pediu que matassem as crianças, e Moisés, ele vai ser guardado e criado dentro do próprio palácio, educado dentro do próprio palácio. E em tudo isso a gente vai ver a mão do Senhor. Ele vai ter 40 anos ali de preparo, de guerra, de estratégia, estudando, adquirindo conhecimento. E depois destes 40 anos o Senhor leva para o deserto. Mais 40 anos agora vai aprender na escola do deserto, todo um preparo. E depois então o Senhor traz de volta para poder libertar o seu povo. Então a gente vai ver o não compreender, né, o que está acontecendo, né, a causa do sofrimento, né, no caso de José, de Moisés também, o distanciamento da família, criados em ambiente diferente, criado no caso de Moisés, e José também, mesmo já sendo jovem, mas em um outro ambiente diferente, tudo isso o Senhor já trabalhando e providenciando, né, para que lá no futuro os projetos do Senhor sejam cumpridos em relação à vida desse povo. Em Gênesis 39, o versículo 2 diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Né? A Bíblia ela vai deixar claro, né, que essa separação entre José e o seu povo, entre a sua família, seus pais, seus irmãos, era providência de Deus e que o Senhor estava no controle de todas essas coisas. Deus estava operando através da vida de José, Deus estava operando através das circunstâncias que estavam acontecendo, né, a fim de quê? De preservar a família de Jacó da grande fome que viria, né, naquele tempo, porque seria José o qual ia suprir essas necessidades. E uma vez que José, né, iria ter meios para suprir essas necessidades, nós vimos que uma das formas foi eles voltarem, eles irem, né, quer dizer, para o Egito, para que ali eles morassem e pudessem reconstruir. O versículo 21 e 23 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a soberanidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Isso quando, né, ele recusa a se deitar com a mulher de Potifar. E ele, ao sair, fica capa. Então ela vai acusá-lo de ter abusado. E ele vai ser jogado no cárcere. E ali ele vai ficar por alguns anos, mas mesmo assim o Senhor não havia esquecido dele, porque José ele foi leal, ele foi fiel ao Senhor. E essa lealdade, né, dele em resistir ao pecado, fugir do pecado, fugir do que é mal, fez ele triunfar sobre a tentação e fez ele triunfar também depois, né? Porque o Senhor o colocou como um governador. Por mais que ele tenha sido lançado na prisão, por um momento as pessoas achassem, né, que ele estivessem perdendo, né? Achou que estivesse sendo abandonado, mas isso não ele, né? Mas as pessoas que estavam ali em volta, inclusive a que tinha acusado falsamente. Mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor estava cuidando e preparando José, né, para algo maior. O versículo 23, ele diz assim: E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo quanto José fazia, né, independente do local que ele estava, tanto na casa quanto no cárcere, e depois como governador, né, quando ele estava na administração da casa, tudo que ele colocava suas mãos prosperava, porque o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está direcionando, quando a pessoa deixa de ser direcionada pelo Senhor, né, as coisas ela tomam uma outra dimensão, porque a soberania de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus faz com que, né, as coisas
impossíveis se tornam possíveis, e aqueles que acham que não são capazes se tornam capacitados pelo próprio Deus para que possa fazer, né, e cumprir projetos que o Senhor está designando na sua soberania. E da mesma forma nós vamos ver a obediência de Esté. O próprio Mardoqueu, ele ordena ela, né, porque a criou, então ela tem o respeita, né, como um pai, foi aquele que a educou, que a ensinou, e ele dá uma ordem para que ela não declare, né, a sua descendência, quem é a sua parentela. A gente não sabe qual é a razão exata dessa ordem, talvez por medo de alguma ameaça, né? E Esther vai cumprir, ela vai respeitar, né, esta decisão de Mardoqueu e sem questionar. Talvez também ela tivesse o conhecimento, né, de Amã, dos seus inimigos, né, que ali existia dos inimigos do povo de Israel e que eles poderiam em algum momento tentar contra, né, a vida deles. E em todo o tempo, né, essa exigência de Mardoqueu foi cumprida, né, através de Esther. E no mesmo livro de Ruth, de Esther, aliás, no capítulo 2, diz assim, 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não lhe falasse. Então ela manteve, né, não revelando até o momento oportuno, né? Foi o tempo que ela se casou com o rei, foi o tempo em que, né, ele passou a amá-la, né? E todos esses cuidados fez com que ele a ouvisse e a livrasse, né, daquilo que o inimigo tinha propondo lá na frente, que a gente vai ver isso aí com mais detalhes. Né? No versículo 17, 2 e 17, o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaste. O rei persa, ele nomeou Esther como rainha, e isso vai ilustrar, né, mais uma vez o poder de Deus e como Deus pode mudar o coração dos ímpios, como Deus pode, né, trabalhar no coração daqueles que não servem a Ele para que possa cumprir, né, o seu propósito. O Senhor trabalhando no coração de Xerxes, né, para colocá-la e tê-la como rainha, porque ali futuramente o Senhor usaria para um projeto seu. E agora, né, a Esther tem a condição de ajudar, tem condições de ajudar o seu povo, o que vai se tornar necessário mais ou menos 5 anos depois, né, desse matrimônio. Deus vai usar essas decisões, né, espontâneas das pessoas envolvidas em todo esse caso para poder proteger o povo judeu de uma grande ameaça. Né? O próprio rei, o envolvimento com Esté, o conhecimento, né, mais tarde melhor dela, faz com que ele, né, aceite, né, o pedido para poder os judeus lutar contra aquela ordem ao qual tinha sido dada. Não só, né, apenas com o matrimônio, mas nós vamos ver depois que quando ocorre a ameaça, esse povo eles vão colocar-se de joelho, em jejum, em oração, vão clamar ao Senhor, vão orar, vão buscar a Deus. E o Senhor, né, que está agindo em todo momento nos corações das pessoas envolvidas para que possa, né, os planos de Deus ser cumprido. Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, ele diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, o Senhor está deixando claro, né? Eu sou Deus, não há outro fora dele. Ele cria, ele traz a vida, ele tira a vida, ele muda a história, muda todo o curso da história, porque não há outro, né, semelhante a ele, e nas mãos dele está o controle de todas as coisas, desde o princípio, desde a antiguidade. Ele está dizendo, desde que tudo se iniciou, desde que tudo se formou, né, ele
né, ordena, acontece, ele faz tudo como lhe convém, tudo como lhe provém, porque tudo está no controle, as mãos do Senhor. Só precisa que aqueles que creem, aqueles que acreditam, né, no poder da sua palavra, possam, né, confiar nele e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que ele não abandonou e que ele age no tempo certo e com justiça. Ele não abandona os seus, né? Só precisa que nós mantemos fiéis para que a sua lealdade, a sua bondade, ela continue, né, sobre as nossas vidas. Isaías 51, versículo 19, ele diz assim, ó: essas duas coisas te aconteceram, quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Fala quando da restauração de Israel e da salvação de Israel, né? Quando eles estão sendo oprimidos, devido, né, à desobediência, devido a eles terem rejeitado ao Senhor, o Senhor que tanto os acolheu, o Senhor que os proveu, o Senhor que os deu livramento, livrou da mão dos inimigos, o Senhor que os guardou, que o protegeu durante todo esse tempo, o Senhor que o consola, mas em um momento Israel, né, deu as costas para o Senhor, aquele mesmo Deus que tem compaixão. E ele fala assim, quem vai ter compaixão de ti? Porque eu sou misericordioso. O mundo, né, na nossa primeira deslize, ele nos dá as costas, nos abandona, mas o Senhor, a compaixão dele, a misericórdia continua ainda conosco, esperando de nós um quebrantamento, um arrependimento, para que ele possa continuar trabalhando e agindo em nossas vidas. E aí ele diz, como te consolarei? Quando o homem não busca o Senhor, quando o homem não quer o Senhor, né, então não vai ter o amparo, porque o Senhor não obriga nessa busca, o Senhor não obriga, né, a pessoa a servir, a pessoa tem um livre-arbítrio, tem as suas escolhas, né, ele sabe o que ele quer, né, ele tem a decisão, né, ele tem o direito de escolher o que ele quer fazer de sua vida, e o Senhor não obriga a ninguém. E quando escolhe o Senhor como consolador, o Senhor vai o consolar, o Senhor vai estar administrando a vida do homem, vai estar fazendo o melhor, porque o coração do homem também, ele é um coração enganoso, né? Às vezes, quando pensa que o caminho escolhido é bom, é mal, né? Então, nós devemos confiar sempre no Senhor e deixar Ele direcionar as nossas vidas, como, né, aconteceu com esse povo aqui, que eles confiaram no Senhor, né? E o Senhor está agindo nessa história para os guardar e para os proteger, né? Que essa lição nos ensine, né? Tanto com a rainha Vasti, com essa decisão que ela tomou, né? De nós sabermos, né? Como nos posicionar, sabermos como agir, sabermos, né? O momento certo de agir, ter sabedoria ao falar, sabermos nos comportar, né, para que as nossas atitudes elas não venham nos prejudicar, e sabermos que quando nós temos comprometimento, né, com Deus da palavra, com esse Deus verdadeiro, quando nós temos comprometimento com a palavra do Senhor, quando nós procuramos obedecer, quando nós procuramos seguir, né, todos os seus preceitos, Ele sempre vai estar agindo em prol de nossas vidas, por sermos fiéis a Ele, porque as promessas do Senhor na vida daquele que é fiel, ela não falha, né? Então necessita que nós continuemos fiéis a Ele, que nós não venhamos abrir mão da nossa adoração a Ele, que independente do ambiente que nós estejamos, a gente continue a crer. Assim como esse povo que não retornou para Jerusalém, mas ainda tem ali um povo que crê, né, confia na bondade, na misericórdia do Senhor, né, porque eram mais de 1 milhão de pessoas judias, né, que estavam ali na Pérsia, e somente 50 mil voltaram para Jerusalém. As outras 950 ficaram ali na Pérsia. E a gente sabe que quando se envolvem, né, com ambientes que não servem ao Senhor, como diz lá no Salmo 1, muitas pessoas elas acabam se distanciando, porque acabam, né, convivendo com pessoas com outras crenças, com outras culturas, com convicções e crenças diferentes, e muitos, né, acabam se afastando, né? Tudo isso coopera para que as pessoas vão perdendo, né, os seus valores cristãos e se perdendo, né, no decorrer da caminhada. Mas muitos lutam e prevalecem, né? E essa prevalecer, ela depende da sua constância,
né, da sua vida ali com Deus, a sua intimidade com Deus, em constante adoração, em constante obediência à sua palavra, lendo, examinando as Escrituras, né, estando em comunhão, né, tanto a família, né, quanto a igreja, né, compartilhando da palavra, compartilhando, né, da comunhão com o Senhor, e assim a fé vai se firmando, né, dia após dia, e assim é mais difícil de quando vier, né, ventos, de quando vier más conselhos, se desviem de sua fé. Que nós possamos, né, guardar esse estudo, né, em nossos corações. Por que a gente fala guardar em nosso coração? Porque quando nós guardamos no nosso coração e o pecado lhe bater, nós vamos lembrar dessas palavras e conseguir resistir, lutar, né, contra o mal, contra o pecado, persistir, né, na obediência, resistir, né, o inimigo. Que nós possamos seguir, né, o exemplo de estar orando e buscando ao Senhor e jamais sermos, né, desobedientes, queixosos, mas que nós possamos confiar na misericórdia do Senhor Jesus.